também. Não podemos falar em educação, Estado, democracia, Constituição, sem entender todos os papéis. Vou ter que fazer um adendo, né, porque eu vou entrar em assuntos sobre religião, né, porque nós temos que... Onde fica a religião? Nós estamos numa briga entre os ateus, os comunistas no Brasil, que se dizem católicos, mas não são católicos, coisa nenhuma. E temos os PL dos evangélicos, e temos os católicos que, como brigam com os PLs, apoiam o pessoal da esquerda, né? Estão meio perdidos no meio, tal. E ainda temos um patrimônio, né? Esses evangélicos todos no Brasil construíram, né? Compraram a Rede Record, tem aqueles grandes, enormes templos do Edir Macedo, de outras pessoas aí. E o que fazem isso? Isso virou propriedade, não é uma propriedade do Estado, mas é uma propriedade do povo, feito com o dinheiro do povo. Então precisamos entender todas essas coisas. E precisamos entender como que fica a situação da educação, né? Então, tem vários conflitos. Aqui, quando se faz uma pergunta genérica, o que ocorre quando a educação religiosa tem conflito com a educação formal do Estado, a IA vai pegar LDB, vai pegar o que está na mídia principal e ela vai construir uma solução para isso. Ela vai pegar problemas pontuais, o problema da mulher, da LGBT, ela não vai tratar desses problemas. Então vamos ver o que ela escreveu. Eu fiz essa pergunta, o que ocorre e tal. Então, na verdade, nós temos numa sociedade, nós temos a igreja que não está acima de todos os outros, mas eu fiz isso aqui porque eu tive que fazer uma outra imagem. A imagem de uma igreja como sendo construída dos lares, né? Essa construção é o produto da reunião de vários lares. Na verdade, o que nós temos são casas separadas, lares separados, né? Eu carro mais bonito que o seu, eu sou descendente de italiano, eu sou afrodescendente, eu sou não sei o quê. Então nós não temos nem cidadania, aí não temos religião, não temos religião. Porque na religião junta-se um monte de famílias, e todas as famílias, apesar de um ser italiano, outro alemão, afrodescendente, português, não sei o quê, todos ali têm o mesmo culto e uma mesma crença. E da mesma forma que os estudantes numa escola, um tira 10, outro tira 4, tira 3, a crença depende da compreensão de cada um e da formação de cada um, não só da formação do seu lar, como a tendência a estudar filosofia, porque a religião faz parte da filosofia. Então a igreja, numa sociedade, você temos a igreja e os lares, eu coloquei até diferentes aqui com um bloco separado, ou você tem uma igreja que é a união de todas as famílias, né? Então é extremamente importante entender isso. Quando a educação religiosa entra em conflito com a educação formal, com a norma do Estado, surge uma questão central. Até onde vai a liberdade religiosa e onde começa o dever do Estado de garantir uma educação comum a todos. Então, tá vendo? Ele está tratando aqui do ponto de vista do ensino da formação religiosa. Ele não está tratando de problemas particulares de LGBT, dos burca e assim por diante. Então a religião pode educar, mas não pode controlar a escola pública. E a escola pública também não pode controlar a religião com a nossa Constituição. A família e as comunidades religiosas têm liberdade para transmitir suas crenças. A Constituição garante a liberdade de consciência, de crença e o livre exercício dos cultos. Por outro lado, o Estado não pode estabelecer uma religião oficial nem criar privilégios religiosos. Assim, a escola pública não deve ensinar uma crença como fosse uma verdade oficial do Estado. Então existe um ensino religioso na escola pública, então existe um ensino religioso na escola pública, só que ele é facultativo. Ou seja, o Estado laico não significa Estado antirreligioso. A Constituição prevê o ensino religioso na escola pública de ensino fundamental com matrícula facultativa. A lei de base e tal proíbe o proselitismo, ou seja, ensinar uma religião católica, protestante ou evangélica como sendo a única existente e as outras produto do demônio. Então, ensinar sobre religião é diferente de ensinar uma religião como verdade obrigatória. Aí ela já está pegando aonde eu estou indo, para onde eu estou indo com meus raciocínios. Isso é perigoso, porque eu estou perdendo a liberdade de perceber o que ela está pegando só aleatoriamente na web.
ela está já fazendo um viés de Mello. Então também é interessante, porque aí cria um corpo a história do diálogos de Mello e Ayá. Então aqui parece um conflito particularmente interessante. Uma religião que ensina uma explicação sobre a origem do mundo. A ciência apresenta outra explicação baseada em evidência, o aluno percebe as duas informações. Esse é um grande conflito na escola. Outro grande conflito na escola é usar burca, a menina usar maiô, tem muito muçulmano na França, na Alemanha, tal, tem esses problemas. Outro problema do evangelho, dos evangélicos, por exemplo, os adventistas e uma igreja, não lembro qual que não pode ter aula no sábado, segue a estrutura dos judeus, né? Tanto que os judeus têm suas escolas próprias, né? Os adventistas criaram uma universidade, escola própria para eles. Então, a partir de um certo horário, sexta-feira, depois das 6 horas da tarde, já não tem mais aula. E eles juntam o seu conteúdo programático com a carga mínima. Aí ele vem, né? Existe conflito ainda mais delicado. Ele coloca aqui um conflito mais delicado, né? O aluno não pode participar de culto, a escola quer obrigar o aluno a conversar numa fé, né? Tem um professor evangélico, ou um católico, ou um filósofo, e aí ele briga, não, eu sou ateu, né? Você tudo é besteira. A religião de um aluno é diferente da maioria, né? Tem um muçulmano no meio da sala, ou só tem um adventista, e aí sexta-feira ele falta. Crença religiosa contradiz o conteúdo científico, não contradiz tanto assim. Veja, eu sou um físico, tal, eu conheço a história toda, né? Toda a nossa ciência é judaica, e toda ela é baseada no princípio da criação do universo. Então, no princípio não tinha, era o nada, né? Era o vácuo, tal, aí tinha só a energia que explodiu do nada, da não existência, e aí vieram criando, aí foi congelando, só tinha luz e foi congelando, tal. Isso aí é o que está na Bíblia, porque os cientistas são judaicos. Mas os nossos pastores são analfabetos funcionais em ciência e têm medo de ciência. E não conversa entre o padre Cláudio, eu conheço alguns pastores, que a gente conversa abertamente sobre essas coisas. Mas a grande maioria dos nossos pastores não são formados nem numa universidade, eles não têm nem o curso de graduação, que é um grande erro, tem que ser mudado isso no país. Nós temos muita igreja boteco, que é a igreja de porta de garagem. Tá certo? Onde o cara fica repetindo, Deus, tal, não sei o que. Essa religião não serve para nada. É um mal à sociedade, não é um bem à sociedade. Mas isso tem que ser discutido amplamente. Então tá lá, o professor tenta convencer a ideia de ter alunos, assim por diante. Ou ao contrário, né? O pastor ou o mulá muçulmano proíbe a estudante de fazer educação física, porque não pode usar maiô, porque não pode usar short, e assim por diante. Aí a IA põe um princípio que pode organizar tudo. Ela está percebendo que eu estou colocando uma nova república. A religião tem liberdade para formar a consciência do indivíduo. O Estado tem o dever de garantir que a escola forme cidadãos capazes de viver juntos em uma sociedade plural. Tá certo? Não é casa separada, lares separados, nomes separados. É uma igreja, é uma escola formada como são blocos construtores de uma sociedade. A escola pode dizer, você tem liberdade para acreditar nisso. Ela não pode dizer, você é obrigado a acreditar nisso. Ela não pode dizer, assim se apresenta certas evidências e teorias. Agora, ela não pode dizer, você é proibido de ter uma crença, religião. E aí ela põe uma proposta. O ponto mais importante dessa bagunça toda, para uma sociedade democrática, né, ela está colocando o ponto de vista de escola aqui. Na verdade, o objetivo da educação formal deveria ser ensinar o aluno a distinguir 3 coisas. Crença, aquilo que uma pessoa ou comunidade considera verdadeiro por razões religiosas, filosóficas ou pessoais. Conhecimento científico, aquilo que é investigado, testado, submetido a crítica e evidências. Normas públicas, aquilo que deve ser igualmente para todos, porque foi estabelecido pela Constituição. Se você mora no Brasil, você tem que ser brasileiro, mas você não precisa ser macumbeiro. Não, 90% da população é afrodescendente. Graças a Deus ainda não chegamos nesse ponto, né, de dizer aí que nós temos que ser macumbeiros, tal, porque 90% da população é afrodescendente. Mas temos que respeitar todo mundo. Isso é particularmente importante para a ideia da república na era da IA. Veja que a IA escreveu que você vem explorando. A escola poderia ensinar não apenas o que pensar, mas como distinguir crença, evidência, opinião, informação e decisão coletiva. Ela já está fazendo um viés sem escrever, né, o que está fazendo, que as minhas perguntas estão direcionando ela para uma direção. Então que agora vamos ver para onde ela vai.
porque eu vou começar a colocar as questões dos muçulmanos e vou colocar a questão da mulher. E aí ela vai entrar nesse outro viés. Eu paro por aqui, que já estamos em 10 minutos, nem percebi.